Olá, estamos aqui com o candidato ao governo do Ceará, Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai fazer uma conversa agora aqui no Diário do Nordeste com a editora de Cotidiano, Dayana Araújo, e a editora de Cultura, Lorena Cardoso, para a gente trazer alguns pontos aqui do Estado, que são desafios, que são temas pertinentes para esse momento em que a gente discute aí nas eleições a sucessão do governo do Estado, cargo importante que movimenta políticas em diversas áreas. Candidato Eumano, é um prazer recebê-lo. Eu espero que a gente possa fazer aqui uma boa conversa. Muito obrigado, Jéssica, Dayana, Lorena. Prazer enorme estar aqui para nós conversarmos assuntos que interessam ao povo do Ceará. Tem muitas discussões para nós fazermos. Garantir, no meu caso, uma candidatura que é para garantir, continuar aquilo que vem dando certo no Ceará nos últimos anos, tendo à frente o governador Camilo e a governadora Isolda. Eu quero garantir que essas coisas possam continuar e avançar, porque nós temos a possibilidade histórica no Ceará de nós podermos ter o Lula na presidência do Brasil, nós estamos no governo do Estado e o governador Camilo ser eleito senador. E nós temos essa união de forças. Nós estamos falando de um Ceará 3 vezes mais forte. Um presidente, um governador, um senador alinhados para poder garantir políticas públicas ainda mais intensas, mais próximas das pessoas que mais precisam. O Ceará tem desafios ainda muito grandes e nós precisamos dessa união de esforços para poder atender mais pessoas e aperfeiçoar as políticas que fizemos nos últimos anos e que o povo do Ceará tem aprovado, tenho convicção disso, que o povo do Ceará concorda que o caminho que foi traçado e executado pelo governador Camilo e pela governadora Isolda é um caminho que deve prosseguir, com inovações, com algumas correções, mas mantido central desse projeto que tem sido feito nos últimos anos. Candidato, eu começo perguntando sobre projetos para a primeira infância, é um tema que a gente tem avançado nos últimos anos, esse cuidado com crianças, principalmente de 0 a 2 anos. Eu gostaria de saber qual proposta o senhor traz para essa área especificamente? Especialmente ampliar um programa que foi idealizado, construído e muito bem executado pela nossa então primeira-dama, Onélia Santana. Nós temos uma compreensão de que a criança, essa fase de 0 a 5 anos, é a fase mais importante das nossas vidas. É a fase em que nós fazemos o desenvolvimento cerebral, é a fase que nós temos o amor na família, que nós temos o carinho, que nós temos a experiência de brincar, de fazer as nossas primeiras amizades, o nosso desenvolvimento sensorial, afetivo. Portanto, nós temos um programa primeiro de acompanhamento das gestantes. E isso é um trabalho muito importante e garantir que nós mudamos a distribuição, inclusive, de tributos, de impostos no Ceará, com dados técnicos, para que os municípios que mais reduzem mortalidade materna e mortalidade infantil recebam mais recursos da saúde, no caso do Ceará. E um acompanhamento para que nós possamos ter gestações tranquilas e seguras. Segundo, nós ampliarmos as creches no estado do Ceará. Isso é muito importante. Evidentemente que isso é uma política municipal, a educação infantil é uma competência dos municípios, mas que nós do governo do estado podemos ajudar e sem olhar o prefeito da cidade. Nós apoiamos os municípios, por exemplo, com o Centro de Educação Infantil, para todos os municípios do Ceará. Todos os municípios do Ceará, nos últimos 7 anos e meio, com o governador Camilo e Isolda, receberam o Centro de Educação Infantil. Estão lá funcionando para as nossas crianças. É importante para a criança porque é a convivência dela com outras crianças, é a sua sociabilidade. Então nós precisamos garantir que isso continue e eu espero que a gente possa ampliar muito, porque infelizmente no governo federal, o desgoverno do Bolsonaro, a educação sofreu demais. E essa política de creche e centro de educação infantil está dentro do Ministério da Educação. Então nós queremos poder fazer uma parceria intensa com o governo federal, ajudar os municípios para que nós possamos ampliar essa rede de creche, de educação infantil, mas no caso de 0 a 2 é fundamentalmente creche, porque creche é de 0 a 3 anos. Certo. Candidato, bom dia. A gente vai falar de segurança um pouquinho. Eu queria saber do senhor feminicídio. A gente tem um estado que praticamente todos os dias, todas as semanas, a gente tem mulheres que estão sendo assassinadas, né? Eu queria saber do senhor, e a gente tem a sensação de que quanto mais a gente denuncia, quanto mais a gente expõe, mais dados aparecem. De 2020 até agora, foram mais de 70 mães, esposas, filhas que foram assassinadas. Se eleito, né, o seu governo, o que é que o senhor pensa em relação a isso? Existe uma medida específica para tentar combater esse assassinato de mulheres aqui, tanto na capital como no interior? Existem várias medidas. A primeira que eu considero muito importante
porque os casos que nos envergonham ao povo cearense nesse aspecto, boa parte deles são à noite e especialmente final de semana. Eu quero que a Delegacia das Mulheres, e eu vou fazer, que a Delegacia das Mulheres sejam 24 horas e elas funcionem no final de semana. Isso eu vou fazer porque eu vou chamar outra turma da Polícia Civil, porque eu preciso ampliar o efetivo. Eu visitei a Casa da Mulher Cearense em Juazeiro. Eu fiquei absolutamente impressionado. Em 3 meses, mais de 900 mulheres atendidas com casos graves de violência. E é o caso que eu quero fazer, de poder nós ampliarmos as casas da mulher cearense. Nós fizemos a de Juazeiro, tem a de Sobral, tem a de Quixadá, tem para fazer em Tauá. E eu quero ampliar as casas da mulher cearense. Com uma coisa muito importante. O mais importante nessa casa, além de ter a delegacia, ter o juizado especial, ter um grupo da Polícia Militar, é que essa mulher, primeiro, ela é acolhida, ela é recebida com um grupo de psicólogas e assistentes sociais que acolhem essa mulher e apoiam, porque ela vem destruída emocionalmente. Então ela precisa desse primeiro apoio. Para em seguida, essa Casa da Mulher Cearense tem inclusive local para ela dormir, tem local para a criança dormir. E eu sou autor, com muito orgulho, junto com 2 deputadas, entre elas a deputada Augusta Brito, que é a nossa suplente senadora, de uma lei no Ceará de que a mulher vítima de violência doméstica, que tem independência financeira, os empregos do Ceará de empresas terceirizadas e de obras públicas, até 10%, junto com outros setores, é para essa mulher ter essa vaga para ela. E eu vou organizar para que a Secretaria de Proteção Social, a Secretaria de Planejamento, organize os contratos das empresas terceirizadas para que a mulher vítima de violência doméstica, que às vezes se obriga a voltar porque ela não tem como criar seus filhos, ela vai ser capacitada, vai receber uma bolsa e ela vai ocupar essa vaga de emprego na região dela para ela se libertar e ela poder construir a sua vida. É isso que eu quero fazer e vou fortalecer na Polícia Militar o grupo que eu chamo de Patrulha Maria da Penha, porque a nossa experiência diz o seguinte: quando esse agressor percebe que na medida restritiva que um juiz dá, que ele tem que ficar a determinada distância da mulher, e ele se aproxima e a polícia chega imediatamente e inibe a ação dessa pessoa. Daí eu quero fortalecer, dentro das casas da mulher cearense, de colaboração com os juizados especiais, eu quero aqui saudar a presidenta do Tribunal de Justiça do Ceará, que fez a ampliação dos juizados especiais específicos dos casos de violência contra a mulher. É muito importante nós termos uma mulher no Tribunal de Justiça com essa sensibilidade e eu quero ter muita parceria para que nós possamos, na união de esforços, com o Ministério Público, com as nossas delegacias, com o Tribunal de Justiça, nós temos uma política integrada, mas com essa ideia. Delegacia 24 horas, aberta no final de semana, Casa da Mulher Cearense e condição dessa mulher ser capacitada e ter um emprego no Estado. Nós temos mais ou menos 1.000, 3.000 casos e nós temos mais de 10.000 vagas que poderiam ser ocupadas no Estado por essas mulheres. É isso que eu vou fazer. Candidato, nos últimos anos o setor da cultura foi um dos que mais sofreu com a pandemia, né? Trabalhadores sem espaços, enfim, com as atividades interrompidas. Eu queria saber o que o senhor pensa para a área da cultura, o que tem de planejamento, né, no seu plano de governo. E, indo um pouquinho além disso, a gente também tem equipamentos culturais, alguns recém-inaugurados, como a Estação das Artes aqui em Fortaleza. A gente tem outros que precisam de manutenção. O Museu do Ceará está fechado desde 2019, à espera de reforma. O que o senhor pensa para a área da cultura? Primeiro, torcer muito para que a gente eleja o Lula e o país volte a ter um Ministério da Cultura, porque é muito importante nós termos um Ministério da Cultura. No nosso caso, eu fui relator do Plano Estadual de Cultura do Ceará. E nós lá garantimos que um percentual da receita corrente líquida do Ceará seja da cultura. É o maior investimento da cultura da história do Ceará. Nós fomos o primeiro governo a fazer concurso para a Secretaria de Cultura. Na história do Ceará, é a secretaria mais antiga do país e nós não tínhamos feito um concurso, o governador Camilo fez. Eu vou ampliar e vou garantir aos servidores da secretaria um plano de cargos e carreiras e montarmos uma memória nesse estado, ampliar o nosso programa de cultura viva no Ceará. Nós ampliar, a cultura é fundamental, inclusive no tema que foi falado aqui sobre segurança, de nós termos a política cultural como uma grande força para ajudarmos na nossa política de cultura com a nossa juventude. Os equipamentos culturais que nós fizemos, eu quero ampliar, porque nós fizemos um centro cultural do Cariri, mas eu sei que outras regiões, de Itapipoca, que é um centro cultural, o Centro-Sul, que é o seu centro cultural, a Serra da Ibiapaba, que é o seu centro cultural, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que garantir acesso à cultura do nosso povo.
Para isso, nós temos que aumentar o nosso número de equipamentos e garantir o investimento. E a lei que eu fui relator e ajudei a aprovar será cumprida no Ceará. É 1,5% da receita corrente líquida o que nós aprovamos. Nós vamos continuar com a política de editais, aumentando o investimento. E, felizmente, a bancada de oposição no Congresso Nacional aprovou a Lei Aldir Blanc, que nos permite um investimento de 3,5 bilhões na cultura, e nós faremos através de editais. Mas eu quero aproximar cada vez mais o cidadão que está no interior, das comunidades, porque muitas vezes essas pessoas fazem cultura, estão na atividade cultural das suas comunidades, estão na atividade cultural da periferia das nossas maiores cidades, mas elas não sabem participar de um edital. Elas não têm capacidade de fazer de participar, de fazer um projeto. Eu quero ajudar essas entidades, essas pessoas, a ter gente que as ajude a participar dos editais e a acessar os recursos públicos. Elas às vezes sequer sabem que tem um edital. Eu quero poder chegar a elas serem informadas que tem um edital e ajudá-las a participar e ganhar recursos para fazer a política cultural que acontece. Seja de festival junino, seja na área religiosa, seja na área da cultura, das várias linguagens que nós temos na cultura. Nós conversamos aqui com o candidato Eumano de Freitas, do PT, representa o Partido dos Trabalhadores nessa disputa aqui. Mais informações sobre a agenda do candidato e sobre todo esse cenário eleitoral você acompanha no Diário do Nordeste. Candidato, muito obrigada. Muito obrigado, representando uma frente de partido, de aliança e de movimentos e querendo representar todo o povo do Ceará.